Pessoal, muito bom dia, muito obrigado por estarem aqui novamente com a gente. E o tema do vídeo de hoje vai ser a nova portaria, né, do Inmetro, a portaria número 515. Essa portaria ela foi publicada ontem no Diário Oficial da União, né, ontem, dia 16 do 11. Ela já estava disponível, né, no site do próprio Inmetro, mas publicado mesmo no Diário Oficial da União, foi publicada ontem. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar junto comigo a portaria, tá? Ah, aqui, compartilhando. Todos conseguem ver? Confirmem aí para mim, por gentileza, se todos estão vendo na tela a portaria 515. Sim, ok. Então, tá todo mundo vendo. Então, vamos lá. É, primeiro de tudo, tá? A portaria 515, ela não anulou a portaria 140, tá? Ela não revogou a 140. A 140, ela continua em vigor, só que com algumas alterações. Que alterações, João? As alterações que foram publicadas na portaria 515. Para quem lembra lá da época da 482, da... Nossa, faz tanto tempo que até esqueci, da 687. Quando a 687 foi publicada em 2015, né, e a 482 tinha sido publicada em 2012, não é que começou a existir duas normas, duas resoluções normativas da ANEEL, né? A 687, ela fez a mesma coisa, ela colocou, adicionou algumas coisas à 482. E aí, depois que foi publicada a 687, quem fosse olhar a 482 ia ver a 482 atualizada. Então, na 482 aparecia assim, texto incluído através da resolução 687, né? Então, a mesma coisa acontece aqui com a portaria 140, que foi publicada em março de 2022, e a 515, que foi publicada ontem no Diário Oficial, ela só é, acrescenta mais coisas, tá? Mas eu vou, para não ficar um texto muito extenso, eu vou ler apenas o que foi incluído na 515. Se a gente precisar voltar ali na 140, né? Aí a gente dá uma olhada para vocês entenderem, tá? É, e aí, mais uma outra coisa, né? Além dessa questão de não revogou a 140, né? Apenas acrescentou coisas a mais na 140 ou corrigiu algumas coisas na 140. Tem a questão dos prazos. Os prazos da 140 mudaram? Não. Aqueles mesmos prazos da portaria 140 continuam valendo. Por exemplo, fabricar ou importar equipamentos. O fabricante ele só vai poder, o fabricante ou o importador, ele só vai poder fabricar ou importar os equipamentos que não atendem à norma e até 2 anos depois da publicação da 140. Então, se a 140 foi publicada em março de 2022, só pode, só pode importar ou fabricar equipamentos fora da portaria 140 só até março de 2024. Depois disso, todos os equipamentos a partir de março de 2024 eles vão ter que atender à portaria 140, os fabricados e os importados. Então tem um prazo de adequação. Depois disso, ninguém pode mais importar ou fabricar algo que não esteja conforme a 140. Tem mais um outro prazo. Depois disso, mais 6 meses para os distribuidores eles comercializarem aquele estoque que eles ainda têm. Então fica 30 meses, né, para o que está já no Brasil, que está fora dos requisitos da 140, eles serem vendidos. E na parte de comércio, tá? Comércio, a parte da venda final, né? Mais 6 meses. Então, no final das contas, vamos dizer, o integrador ele só vai poder vender equipamentos que não atendem à portaria em até 36 meses,
ou seja, março de 2025, tá? Mas já saibam que a partir de março de 2024, importação e fabricação de equipamento só se atender a 140, tá? Portaria 140. E aí, vamos lá. O que é que tem de novo na 515? Até esqueci de falar uma coisa bem importante, tá, pessoal? A portaria do Inmetro, o Inmetro é um órgão regulador. É diferente de uma norma técnica. Norma é uma coisa, regulação é outra coisa, tá? E aí, como é uma regulação, o Inmetro, ele deixa bem claro que isso daqui é uma avaliação da conformidade, tá? Não é uma certificação de equipamento, não é uma certificação de sistema de instalação, tá? É uma avaliação de conformidade de produto. Que produto? Equipamentos de geração, condicionamento e armazenamento de energia elétrica. Se vocês forem olhar lá na 140, ele vai deixar bem claro quais são esses equipamentos. Módulo, bateria, inversor on-grid, inversor off-grid, tá? Vai estar listado quais são os equipamentos que fazem parte do escopo dessa avaliação da conformidade. Otimizador faz parte do escopo? Não, tá? Que mais? O dispositivo de desligamento rápido, chave de desligamento rápido, faz parte do escopo? Não, pelo menos não até o momento, tá? Eu imagino que esse seja o próximo passo, tá? Ter a avaliação de conformidade desses equipamentos. Mas, por enquanto, é inversor, módulo, bateria, tá? Então, vamos lá. Então, entendido até aqui a questão de avaliação de conformidade, não é uma norma técnica e muito menos de instalação. Está relacionada à avaliação de conformidade de produtos. Dito isso, vamos para a segunda parte que eu destaquei aqui. A próxima parte que eu destaquei foi o seguinte, tem um pouquinho de histórico, tá? Eu já falei em lives anteriores que quando teve a publicação da Portaria 140, lá em março de 2022, teve uma movimentação da sociedade. O que é que aconteceu? O Corpo de Bombeiros, através da Liga Bom, né? Liga do Corpo de Bombeiros, eles emitiram um ofício, e esse mesmo ofício foi direcionado a várias entidades do setor fotovoltaico. Então, por exemplo, o mesmo ofício que a Liga Bom mandou para a ABNT, eles mandaram para a AB Solar, mandaram para o Inmetro, para o Ministério de Minas e Energia, a Brad, enfim, várias instituições receberam esse ofício com uma preocupação séria em relação a riscos de incêndio, choque elétrico em sistemas fotovoltaicos. Por quê? O próprio Corpo de Bombeiros ele já esperava uma atualização na questão dos requisitos de segurança para equipamentos fotovoltaicos. Então, ele esperava algo falando sobre a obrigatoriedade do AFCI, né, Circuito de Detecção e Interrupção de Arco Elétrico. Ele esperava algo falando sobre Rapid Shutdown e não veio, né? Na verdade, na portaria 140, o que veio algo falando sobre a FCI. O quê? Quem tem que dizer que tem o FCI. Só. Ele não obrigava. E quem não tem, para vocês terem uma ideia, quem não tinha o FCI no equipamento, nem era obrigado a dizer que não tinha. Era quem tinha o FCI integrado no equipamento tinha que informar que tinha o FCI integrado. Então, isso ficou aquém, né, do que a sociedade esperava, ficou aquém do que o Corpo de Bombeiros esperava, né? Então, além dessa carta, desse ofício que foi enviado para várias entidades, logo em seguida, vocês devem lembrar, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais emitiu a norma deles, né, a instrução técnica de segurança contra incêndio, choque elétrico em sistemas fotovoltaicos. Tá? Não é exatamente esse nome, tá? Porque na mesma norma também fala de subestação e equipamento de geração, tá? Mas lá, por exemplo, nessa norma dos bombeiros de Minas Gerais, eles obrigaram o uso do AFCI e do Rapid Shutdown. E aí,
O Ministério de Minas e Energia, ele montou uma comissão e chamou esse pessoal. Então, para quem não lembra, tá, tem até um vídeo, é uma audiência pública. Depois eu posso até pedir para o pessoal colocar na descrição do vídeo aqui o link dessa audiência pública. Então, o Corpo de Bombeiros, deputados, senadores, a Inmetro, a ANEEL, a Absolar, muita gente foi chamada. Até a academia, tá? O professor Leandro Mitchels, lá da Universidade Federal de Santa Maria, ele falou sobre o assunto. Então, nessa reunião, o que que aconteceu? O Inmetro foi bastante criticado, tá? Por conta dessa falta desses requisitos de segurança que era esperado, né? Por que que eu digo que era esperado? Essa, essa, essa portaria, tá? A 140, ela não surgiu da noite para o dia. Antigamente era a portaria número 04 de 2011, e bem antiga, né? Antes, inclusive, da própria 482, que é de 2012. Então, estava bem desatualizada, então o pessoal estava querendo mesmo uma atualização. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a atuar nessa atualização da portaria desde 2018. E o assunto foi se arrastando até que somente em 2022 que realmente foi publicada a 140, que atualizou a 04 de 2011. Então, não foi por falta de discussão, teve muito tempo para discussão, né? E aí, logo em seguida, né, o próprio Inmetro, ele afirma aqui, né, ó, considerando as conclusões da reunião técnica, né, riscos e medidas, realizada pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, essa reunião que eu estava falando para vocês, eles demandaram maior rigor, né, na regulamentação. Então, o que que eles fizeram? Introduziu requisitos de proteção contra arco elétrico e segurança contra incêndios em sistemas fotovoltaicos. Outra coisa, requisitos de suportabilidade a variações de tensão. Isso aqui foi uma demanda do ONS, tá? Conforme está escrito aqui. Essa demanda do ONS a gente também está acompanhando via ABNT, tá? Então, podem ter certeza que esses requisitos que o ONS solicitou, através do Inmetro, eles vão ser também incorporados nas normas técnicas da ABNT. E, por fim, aqui, considerando solicitação encaminhada pela Absolar para ajustar requisitos técnicos de distorção harmônica e sobrecarga de partida de motor para inversores off-grid. Então, a gente tem proteção contra arco elétrico, segurança contra incêndio, suportabilidade à variação de tensão e ajuste em requisito de distorção harmônica e sobrecarga de partida de motor, tá? Então, basicamente, são esses 5 pontos. O que é que mudou em relação a cada um? A gente vai passar aqui, tá? Vamos primeiro para o que é que fala sobre arco elétrico, né? Vamos lá. Está todo mundo vendo, né? Acredito que sim. Os inversores on-grid devem extinguir ou interromper o arco em série em no máximo 2,5 segundos, ou antes da energia do arco exceder 750 joules, o que ocorrer primeiro em todas as condições de operação. Esse requisito, ele foi uma mistura, né, do que já estava escrito na 140, e eles fizeram com que o requisito do arco elétrico ele fosse obrigatório. Então, ele está dizendo, os inversores on-grid devem extinguir ou interromper. Então, o requisito foi, primeiro, ele tem que ser incorporado no inversor, tá? E existia já esse requisito de operação, né? No máximo 2,5 segundos, ou antes da energia do arco exceder 750 joules, isso já existia. Mas lembra que era aquele negócio. Quem tinha o AFC integrado tinha que operar com base nesses requisitos, né? E quem não tinha, ele não falava nada. Agora ele está falando. Todos os inversores eles têm que ter o FCI integrado, tá? E o FCI ele tem que operar com base nesses requisitos aqui, tá? Eu vou até adiantar a questão do prazo, tá? Essa portaria, ela entra em vigor dia 1º de dezembro.
O prazo para os inversores se adequarem a esse requisito é de 12 meses. Então, daqui a 12 meses, os inversores eles vão ter que ser todos com o FCI integrado e mais algumas outras coisas aqui, tá? Eu só dei uma adiantada nos prazos, mas lá no finalzinho a gente vai ver todos os prazos que foram colocados no final da portaria, tá? O método de interrupção do arco elétrico deve ser integrado ao inversor. Quando a gente está falando lá, estava discutindo lá na BNT, né, lá não é uma regulação de produto, né, é uma norma técnica de instalação, que poderia ser uma norma técnica de produto, tá? Mas estou falando da NBR 16690. Lá na 16690, a gente estava considerando duas possibilidades. Eu posso ter o AFCI externamente, né? Existe o AFCI CC externo vendido no mercado, e você pode ter o FCI nos inversores fotovoltaicos. Tanto é que a gente tem inversor com FCI integrado no mercado, tem que é opcional, tá? Então essa possibilidade ela já existe no mercado. Só que o Inmetro, né, através da sua regulação, ele já obriga que o FCI esteja integrado no inversor. Do ponto de vista técnico e prático, é a melhor das opções, tá? É que na BNT a gente não interfere muito em tecnologia, né? Então a gente não pode fazer uma restrição de mercado, uma restrição tecnológica de mercado através de uma norma, mas uma regulação pode, tá? Então, o Inmetro ele obriga que o UFC esteja integrado no inversor, tá? Para inversores on-grid com tensão de circuito aberto de até 120 volts e corrente de curto-circuito de até 20 amperes, aí eu só tenho um pontinho aqui para falar. Não é corrente de curto-circuito de inversor, tá? Seria corrente máxima de entrada, né? Mas, enfim, a funcionalidade de interrupção do arco elétrico pode ser dispensada, desde que a tecnologia de controle do equipamento garanta a extinção do arco elétrico em todas as condições de operação. Na discussão que teve lá em julho de 2022, que se iniciou em julho de 2022, né, com o Inmetro, para atualizar a portaria 140, porque ela não estava legal, até tinha uma discussão, né, olha, até 80 volts de entrada não pedia, né, 80 volts e 20 amperes, não era necessário, não precisava nem fazer teste. Entre 80 e 120, aí vamos fazer um teste para ver se sustenta um arco ou não. Esse texto ele não vingou, o que vingou foi esse texto aqui. Então é assim, até 120 testa. Não quero saber sei lá, se o microinversor tem uma tensão de entrada de 60 volts, eu não preciso testar? Não, tem que testar. Todos vão ter que testar. A diferença é que até 120, mesmo sendo microinversor, testa. Se não abrir o arco, se não sustentar o arco, perdão, você não é obrigado a integrar uma FCI dentro desse inversor, tá? Então, ficou bem mais simplificado, tá? No fundo, todos têm que ser testados. Os que são até 120, se não sustentou o arco, ele não precisa ter o FCI integrado, tá? Então, isso daqui já é algo que a gente vem falando bastante tempo, na questão da extra baixa tensão, tensão de segurança, vem lá o conceito que vem lá da NR10, tá? Então, esse requisito ele ficou legal. Agora vamos lá para mais uma alteração. A gente passou da questão de arco elétrico. Agora, a gente vai na questão de distorção harmônica. Isso daqui foi o que estava lá escrito na frente, se eu não me engano, foi uma contribuição da B Solar, né? Os inversores off-grid nas portas onde são formados, onde são formadores de rede CA, né, devem fornecer uma forma de onda de tensão senoidal às cargas consumidores CA com distorção harmônica total, TDH, né, de tensão em relação ao fundamental, que é 60 Hz, menor do que 10% em qualquer potência de operação. Isso muda bastante o que vinha acontecendo, né?
A portaria número 4 de 2011, ela permitia no máximo 5% de distorção harmônica. A 140, quando ela foi publicada também, era 5% de distorção harmônica. E quase 2 anos depois de publicada a 140, agora resolve se mudar. Não, a distorção harmônica máxima que a gente não vai permitir, não é até 5%. Vamos aumentar, pode até 10%. Eu vejo isso como um pouco de retrocesso, tá? E eu estou falando embasado na história da portaria. E também a ANEEL, tá? Lá no módulo, se eu não me engano, é no módulo 8 do PRODIST, também essa limitação de distorção harmônica é de 5%. Então, qual é o problema disso? Você vai ter um equipamento que é para ter uma forma de onda senoidal, para você alimentar seus equipamentos que funcionam com forma de onda senoidal, 60 Hz. Então, eu tenho uma televisão, ar-condicionado, uma geladeira, né, meus equipamentos, que é para ter uma qualidade de energia decente. E aí, em vez de eu receber uma senoidal, eu recebo uma forma de onda que é um negócio meio troncho, né? Para vocês terem uma ideia. Quanto maior essa distorção harmônica, mais a senoidal vai ficando parecida com uma onda quadrada, tá? Isso é ruim, tá? Isso é ruim para os equipamentos, isso é ruim para a instalação, né? Então, me causa muita estranheza essa solicitação, essa alteração de requisito depois de muito tempo, tá? Desde que eu entendo do PRODIST da ANEEL, é 5%, portaria 4/2011 a 140 até pouco tempo atrás era 5% e de repente resolve aumentar para 10% de distorção harmônica. Então fica a dica, nem todo equipamento ele vai operar até 10% de distorção harmônica, tá? Tem equipamentos melhores. Para vocês terem uma ideia, tem equipamento que a distorção harmônica é menor do que 3%, tá? Não vou falar as marcas aqui, tá? Mas quem quiser saber mais é só entrar em contato com a gente, mas me causa muita estranheza, tá? Então, antes, desde muito, muito, muito tempo, era até 5%, inclusive os equipamentos de marca boa que a gente conhece têm TDAH menor do que 3%. E aí, de repente, você altera um requisito para colocar uma TDAH para até 10%. Eu não instalaria um equipamento assim na minha casa, eu não quero ter problema com a minha instalação e com meus equipamentos, tá? Então, fica uma dica, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que está assistindo a live e é integrador, instalador, tá? Então, fica uma dica para comprar equipamentos bons. Ainda aqui, continuando mais uma alteração, ó, os inversores off-grid devem conter em seu corpo, no mínimo, além das marcações descritas em itens anteriores, que não teve alteração, né? As marcações indicadas a seguir. Sistema de proteção de arcos elétricos em série, mesmo no off-grid, tá? Aqui no on-grid, sistema de proteção de arcos elétricos em série. E aí, mais uma coisinha interessante aqui, ó. Agora vamos falar de manual de inversores, tá? E aqui no manual de inversores ele não está nem citando se é no manual de inversores on-grid ou off-grid, tá? Manual de inversores. O que é que eu tenho que prestar atenção no manual de inversores e o que é que o fabricante tem que prestar atenção? Isso daqui já tinha, tá? Mas eu vou dar uma lida, porque também não deixa de ser importante, né? Vale a pena relembrar, tá? Já tá na 140. Necessita de dispositivo externo de proteção. Isso tem que estar no manual de instalação dos inversores fotovoltaicos, tá? Necessita de dispositivo. É lógico, quando aplicável, tá? Quando aplicável. Quando é que não é aplicável, aí cada fabricante vai é, avaliar, tá? Necessita de dispositivo de interrupção multipolar para desconexão dos condutores de corrente. Lembra lá que lá na 16690, inversores com múltiplas entradas e tal, se ele não tem uma interrupção multipolar, né, dessas múltiplas entradas individualmente,
Então tem que ter. Se não está oferecido no inversor, o fabricante é obrigado a dizer que precisa de um dispositivo de interrupção multipolar, tá? Necessita de dispositivo de corrente residual, né? Isso aqui já estava, tá? Não muda nada. Agora vamos para a parte que mudou, né? Atenção, é expressamente recomendada a utilização de métodos, sistemas ou dispositivos de desligamento rápido no circuito CC que garanta a segurança em situações de combate a incêndio. Então, vamos lá. Métodos, sistemas ou dispositivos de desligamento rápido. No manual, quando aplicável. Então, por exemplo, microinversor da AP Systems. Eu vou precisar colocar isso daqui no manual? Não, não é aplicável. Por quê? Porque ele já vem com a função de desligamento rápido já nativa no equipamento. Então, não preciso de um método adicional, sistema ou dispositivo de desligamento rápido adicional. Mas o inversor de string vai precisar? Vai precisar, tá? É, o, eu ia citar o exemplo da SolarEdge, né, que é um outro equipamento que a gente vende. Não sei se vai precisar ou não, porque o inversor da SolarEdge só funciona se tiver o otimizador da SolarEdge. Então, acho que não. Enfim, talvez eles coloquem só por desencargo de consciência, né? Mas eu acredito que seria uma situação também que não é aplicável, porque ele nem iria funcionar se não colocasse o otimizador, né? E aí cada fabricante vai avaliar a necessidade ou não. Então, por exemplo, os investidores da Huawei, que até pouco tempo a gente vendia com otimizadores da Huawei, então ele deveria ter, tá? Tinha a opção de funcionar com ou sem otimizador, então no manual vai passar a ter, deve passar a ter, né? Porque vai ser aplicável, então deve passar a ter essa sinalização, né? Tá falando aqui, é uma sinalização de advertência, então vai ter que ter isso daqui. Expressamente recomendada a utilização de métodos. Então, eu escutei o pessoal falando sobre esse, olha, o Inmetro, ele recomenda, ele não obriga, como se a gente estivesse falando de instalação, né? Então, o Inmetro, ele ele está recomendando instalar um Rapid Shutdown no sistema, ele não está obrigando, né? Então, assim, ainda bem que eu já fiz aquela explicação lá no começo. A gente está falando de avaliação de conformidade de equipamento. Não estamos falando de instalação, tá? E nesse caso específico aqui, ele está falando de manual do equipamento. No manual tem que ter o quê? Quando aplicável, né? Então, inversor de string, funcionando lá com 600 volts, 800 volts. É aplicável ter a sinalização, né, de para garantir a segurança num combate a incêndio? É. Então vai ter que ter no manual essa sinalização de advertência. É expressamente recomendada a utilização de métodos, sistemas ou dispositivos. Então, gostando ou não, vai ter equipamento, fabricante que vai ter que colocar essa advertência. Vamos para o próximo. Especificamente nos manuais de inversores e módulos fotovoltaicos devem ser indicados as compatibilidades dos equipamentos com métodos, dispositivos ou sistemas de desligamento rápido. Muito bom isso daqui. Por quê? Primeiro, tem aquela questão o otimizador tem a função de desligamento rápido. Depende. Nem todo otimizador é igual, né? Energia solar não é tudo igual. Nem todo microinversor é igual, nem todo otimizador é igual. Tem otimizador que tem a função de desligamento rápido, tem otimizador que não tem, né? Otimizador, o termo otimizador, já falei isso, é bom sempre repetir, é um termo comercial, tá? Nem todo otimizador otimiza, tá? Por exemplo, tem otimizador que faz só a função de monitoramento. Eu quero só olhar a tensão corrente do módulo, eu não quero otimizar, eu não quero fazer desligamento rápido. Tem esse tipo de produto no mercado? Tem. Então, tem que ficar bem atento ao tipo de produto.
Tem equipamento que dizem que funcionam em qualquer inversor de string, ele vai lá e faz o desligamento rápido, ele otimiza. Tá, é compatível? Então, ainda existe essa problemática da compatibilidade. Pode sim ter um sistema, um equipamento de desligamento rápido que não seja compatível com um inversor central, um inversor de string, e a função não funcionar, tá? Essa questão da compatibilidade é verificada, por exemplo, nos Estados Unidos isso é verificado, né? Existe a figura da autoridade sob jurisdição, ele faz um teste e verifica. Aqui tem que estar no manual é, a indicação de compatibilidade. Ó, o meu inversor aqui, ele é compatível com esse dispositivo de desligamento rápido, certo? Isso ajuda bastante para depois ninguém lá na frente ficar, nossa, mas eu comprei um Rapid Shutdown, achei que ia funcionar nesse inversor e não funciona, né? Então, tem que ter essa lista de compatibilidade, porque sim, tem equipamentos de Rapid Shutdown, otimizadores que deveriam funcionar, que o pessoal acha que deveria funcionar em todo e qualquer inversor, string, central, mas não funciona, tá? E aí, ponto positivo, tá? Esse requisito aqui no Inmetro. Vamos para os próximos aqui. Aqui é só uma anotação de uma norma, né, a IEC 63027, que fala de detecção e interrupção de arco elétrico. Essa IEC é citada para depois falar do método de teste, né? Só tem um detalhe. Essa IEC, ela é para testar equipamentos, inversores que possuem o AFC integrado. A diferença aqui na portaria do Inmetro é que ela está usando uma norma que é para equipamentos que têm FCI integrado e está testando equipamento que tem FCI e que não tem FCI. Se isso vai funcionar na prática ou não, só o tempo dirá. Mas está aqui, tá? Quem quiser depois pesquisar, essa IEC é uma norma internacional e aqui ela tem lá os procedimentos de teste para inversores que possuem o FCI integrado para saber se o AFCI ele está funcional ou não. Eles estão usando essa norma como referência. A questão lá da partida de motores, tá? Outra contribuição que, segundo lá a introdução da portaria, foi colocada pela Absolar. É, e aí fica um ponto, fica a questão da alteração e fica um ponto de dúvida também que eu vou compartilhar com vocês. Então, qual era a alteração? O inversor off-grid, ele tinha que eu estou falando off-grid está aqui, tá, pessoal? O inversor off-grid, lá na portaria 140, ele tinha que conseguir dar partida em um motor com pelo menos com potência igual ou superior a um terço da potência nominal do inversor, né? Por quê? Porque às vezes você comprava um inversor, né, um off-grid, e ele não conseguia dar partida no motor. Então, por quê? Porque tem aquela corrente de partida, né? Então, a potência nominal de um motor, na hora da partida, ela não vai ter aquela potência instantânea na partida, ela vai ser maior do que a potência nominal, tá? Então, tem aquele pico de potência para o motor sair da inércia. Então, o equipamento, o inversor, ele tem que dar conta. Por exemplo, eu tenho um inversor de 2.000 watts e eu vou querer partir um motor de 2.000 watts. Esse motor de 2.000 watts, na hora da partida, ele não vai demandar 2.000 watts, ele vai pedir mais. Ele pode pedir, sei lá, 2,5, 3, tá? Então, essa era a problemática. Poxa, eu compro um inversor de 2.000 watts e eu coloco um motor de 2.000 watts, um motor de 1.800 e não parte. Por quê? Porque o inversor ele não passa daquilo, mas o inversor, mesmo que seja por alguns milissegundos, ele passa. E isso, nem todo mundo é técnico para entender isso, né? Um consumidor leigo chega lá, não, mas eu peguei um inversor só para partir um motor, 2.000 watts, 2.000 watts, deveria. A pessoa leiga vai imaginar isso, né? Então, para evitar esse tipo de problema, frustração, né?
Então, não, o inversor, mesmo que por alguns segundos, ele tem que suportar a partida do motor. E a questão era a potência. Então, lá na 140, era um terço da potência, né? Agora diminuiu para um quarto. Então, de novo, quase 2 anos depois, né? Quantos fabricantes de inversores já não estavam se adequando, porque fabricar e importar, agora em março de 2024, já só fabricar e importar se te atendesse a 140. Aí não, pouco tempo depois, quase 3 meses, 3, 4 meses antes do prazo acabar, não, então, não é um terço, não, vamos para um quarto. Então, é um causa estranheza também, mas fica aí o entendimento, tá? Um quarto é o quê? 25% a mais. Então, eu tenho um motor de 1.000 watts e um inversor de 1.000 watts, beleza. Esse inversor de 1.000 watts, ele vai ter que chegar em 1.250 watts, mesmo que por alguns segundos, tá? Para atender a partida do motor. Ele poderia ser mais, né? Poderia dar 1.333 watts, né? E atender, mas esse requisito ele foi diminuído, tá? Então ficou um requisito tão, não tão bom quanto era o anterior. E uma outra coisa que aí eu compartilho uma dúvida com vocês, né? Porque estava se falando de uma carga RL para fazer o teste, porque até onde eu sei, eu aprendi na faculdade, um motor é uma carga RL. Mas tem momentos, bastante momentos aqui, que fala que o teste é feito numa carga resistiva. Então, ó, carga resistiva, carga R. Então, mas lá na frente, tá? O teste pode ser feito também diretamente no motor. Então, é só um compartilhamento de dúvida. Essa dúvida, na verdade, quem vai ter que tirar são os laboratórios que vão executar esse teste e os fabricantes que vão ter que submeter os seus equipamentos para testar, tá? Mas é um compartilhamento aí de uma coisa que ficou um pouco estranho para mim, tá? Talvez o pessoal entenda melhor. Mesma coisa aqui, ó, repetir os procedimentos B até F, também eu não vi esses procedimentos B até F, talvez na questão da atualização, né? Inclusive, da atualização não, da revisão do texto, tá? Se você, esse documento aqui eu baixei diretamente do gov.br, tá? Do Diário Oficial da União. Se você for no site do Inmetro, não vai, vocês vão baixar um PDF, e eu acabei fazendo isso, não é o mesmo, tá? O PDF que está no próprio site do Inmetro, ele não é a versão final, não é essa versão, tá? Então, tomem bastante cuidado, tá? Vão direto no site do GovBR, lá, versão publicada no Diário Oficial, para vocês terem a versão correta, né? Pelo menos a versão oficial é a versão que efetivamente foi publicada no Diário Oficial da União. E para finalizar, aqui a questão dos prazos, tá? Dos prazos para os itens que foram acrescentados ou ajustados através da portaria 515. Requisitos de proteção contra ar, 12 meses, tá? A partir de quando? Essa portaria entra em vigor em 1º de dezembro. Então, a partir de 1º de dezembro, aliás, a partir do dia 2 de dezembro de 2024, todos os equipamentos já vão ter que ter isso daqui, tá? Aqueles requisitos de proteção contra água, que basicamente tem que ter o AFC integrado no inversor e habilitado, tá? E sem a possibilidade dessa função ser desabilitada, certo? A questão de manual também 12 meses e também 12 meses o requisito de sobrecarga e distorção harmônica, ou seja, tudo que foi colocado aqui, ó, é 12 meses para se adequar, tá? Dia 2 de dezembro, a gente vai ficar de olho aqui, opa, não está adequado, tá? Certo? Então, acredito que é isso. E vamos para as dúvidas. Eu espero que tenha pouca dúvida, tá? Mas tô brincando, eu espero que tenha bastante dúvida. Eu gosto de tirar dúvida. Mas vamos lá. Ah, o que regulamenta a portaria 140? É o Inmetro, tá? O Inmetro é um órgão regulador e a portaria 140 foi publicada pelo Inmetro,
tá? Então, é o próprio Inmetro, tá? O que regulamenta a portaria 140 é o próprio Inmetro. Se aplica aos microinversores também? Sim. Microinversor é um inversor fotovoltaico, tá? Então, você vai até ver sendo citado o termo microinversor, tá? Mas microinversor é um inversor fotovoltaico, tá? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de produto, microinversor e inversor fotovoltaico é tudo a mesma coisa, tá? Só muda algumas características de aplicação, mas de produto é até a mesma norma, tá? A norma internacional tem uma IEC que eu não, é uma não, são várias, né? Várias IECs da mesma série. Eu não vou lembrar a numeração dela, mas a norma de produto para inversor fotovoltaico se aplica a inversor de string, microinversor, tá? Bom dia. E o que vai acontecer com os que já estão instalados e não têm os requisitos da norma? Aí a chave da sua pergunta, né, e o termo que eu vou usar para poder responder é estão instalados. Então você está falando de instalação, não está falando de produto. Pergunta do Mário Bezerra. Mário, o Inmetro ele deu prazos, né, para importar, fabricar, né, até março de 2024, qualquer pessoa pode importar e fabricar equipamentos que não atendam à portaria 140. Depois disso, não pode mais importar e fabricar. Se chegar no porto, a alfândega pegar lá um equipamento que não atende o requisito da portaria 140 do Inmetro, esse equipamento vai ser apreendido, tá? A questão aqui da 515, da FCI. Se chegar em 2 de dezembro do ano que vem, pegar equipamento que não tem o FCI integrado, também isso pode ser passível de multa, sanção, tá? Entra nos procedimentos administrativos do Inmetro. Aí, quem entende mais é o pessoal do Inmetro. Eu queria ter um contato no Inmetro para chamar aqui para uma live também, para o pessoal explicar procedimento administrativo, mas eu não tenho, tá? Então, quem quiser descobrir um pouquinho mais como é que é esse procedimento administrativo, quando o Inmetro encontra algum produto não conforme, eu não vou saber. Aí o pessoal vai ter que consultar o Inmetro, tá? Mas isso é uma coisa mais para fabricante, tá? A fabricante vai ter que se preocupar muito com isso, porque é normalmente o fabricante importador que vai sofrer essas sanções, tá? Primeiro, né? Pode ser que alguém tenha, sei lá, sobrou um estoque, um instalador ou um revendedor sobrou um estoque, tá lá, não tá fora da portaria, tem um prazo bem grande para ele desovar esse estoque, tá? Mas se por acaso o Inmetro pegar estoque de equipamento e o prazo para adequação já tiver vencido, também vem sanção administrativa, tá? Mas os prazos do Inmetro, eles são bem razoáveis, né? Primeiro, ele dá um prazo, foi de 2 anos para fabricantes e importadores se adequarem, aí 2 anos e meio para a parte de distribuição, 3 anos para comércio. Então, tem um prazo muito bom e bem escalonado, justamente para todo mundo conseguir ter tempo de se adequar e desovar o seu estoque, tá? Então, respondendo a pergunta, né, do Mário, o que vai acontecer com os já instalados, do ponto de vista do Inmetro, não acontece nada, porque o Inmetro não olha instalação, o Inmetro vai olhar equipamento, tá? O que está sendo fabricado, importado, comercializado, distribuído, tá? É isso que ele vai olhar. Instalado, ele não vai olhar. Aí, o instalado, você vai ter que ir, por exemplo, na norma do Corpo de Bombeiros ou na norma técnica da BNT. Corpo de Bombeiros. O de Goiás, a gente estava apresentando uma live ontem, eles vão dar um prazo de 1 ano para quem já instalou se adequar. Quem não tinha o FCI, colocar o FCI. Quem não tinha o Rapid Shutdown, colocar o Rapid Shutdown, tá? Isso em metro ele tem essa prerrogativa. Do ponto de vista de norma técnica, que também vai ser obrigatório o FCI e o Rapid Shutdown, você vai ter o seguinte, você pode olhar isso até na 5410, tá? Você não tem a obrigação de corrigir o passado, desde a não ser que você faça uma reforma.
né? Uma reforma, uma construção nova. E aí tem o conceito de reforma. Você instalou um circuito novo na sua edificação, isso já é considerado uma reforma, tá? Então, sei lá, a pessoa vai lá e vai instalar um ar-condicionado, botou um circuito de ar-condicionado, já é uma reforma, vai ter que adequar a sua instalação à norma técnica em vigor, tá? A gente pode fazer até uma live sobre isso depois, tá? Sobre questão de adequação, porque o bombeiro, ele dá um prazo para você corrigir o passado, até porque bombeiro, você está falando de segurança contra incêndio e tudo, então não tem como pensar assim, não, o, o antigo pode deixar matar, pode deixar pegar fogo, o novo é que não. Do ponto de vista do bombeiro, que está muito correto, não tem isso, né? Não tem o que pode ficar perigoso e o que não pode ficar perigoso. Não, tudo, nada pode ficar perigoso, tudo tem que ser corrigido. Do ponto de vista normativo, né? As normas técnicas, aí tem as situações onde você tem que se adequar à regra vigente, tá? E aí o ponto-chave, a palavra-chave nesse ponto é reforma. Fez uma reforma na instalação, tem que adequar para a norma vigente. Aí, o que é reforma? Uma instalação de um circuito já é uma reforma. Pergunta do Mário Bezerra: os S1200 da SolarEdge tem desligamento rápido? Para quem está boiando, tá? O S1200 é um otimizador da SolarEdge. Ele vem sim com a função de desligamento rápido. A SolarEdge chama de Safe DC, tá? Essa função. O que é? O inversor da SolarEdge está lá funcionando com 400, 750 volts em operação. Você desliga lá o disjuntor, essa tensão vai reduzir para níveis seguros. Para qual tensão? Na saída do otimizador, cada otimizador vai ter 1 volt. Se eu só consigo ligar até no máximo 30 otimizadores em série, eu vou ter no máximo 30 volts chegando ali na entrada do inversor. Tensão segura, essa é a função de desligamento rápido que existe nos S1200 da SolarEdge e em todos os outros modelos de otimizadores deles. E lá em cima do telhado, né, você vai ter aquele 1 volt no otimizador, na saída do otimizador, e a tensão do módulo ou 2 módulos, que pode ser um módulo 45, 46 volts, 2 módulos daria 90, 92 módulos, tá? Então, tensão de segurança também, tá? Você continua atendendo lá os requisitos do Corpo de Bombeiros. João, pode falar novamente sobre o que era o prazo de março de 2024 que você falou no início da live? É para fabricante e importador. Você não, só pode você só pode fabricar ou importar equipamentos fotovoltaicos, aqueles que estão dentro do escopo da portaria 140, fora da 140, somente até março de 2024. Passou de março de 2024, aí você não pode mais fabricar e importar nenhum equipamento fotovoltaico que já não esteja atendendo a portaria 140, tá? Então é isso. Posta uma cópia dessa resolução para nós. Ah, agora eu fiquei na dúvida, a resolução que eu tinha falado era da ANEEL. Aí do Inmetro é portaria, mas enfim, depois a gente tira essa dúvida depois, tá? Ou então Demetrio, você pode fazer de novo a pergunta até eu chegar no final e aí eu vejo se eu consigo entender, tá? Sobre distorção harmônica, tem como eu saber a faixa de trabalho do inversor olhando o datasheet? Ah, você consegue ter no datasheet do inversor esse dado, tá? Distorção harmônica total, TDAH, e aí vai ter lá, tá? Por exemplo, o AP Storage, tá lá, distorção harmônica total, menor do que 3%. Por exemplo, o inversor da SolarEdge, o Home Hub, distorção harmônica total, menor do que 3%. Então, isso é um dado que você pode encontrar no datasheet, tá? Se não tiver no datasheet, você cobra o fabricante de que ele te passe essa informação, tá? Mas eu acredito que ela passa a ser obrigatória a ter que constar no datasheet, né? Até para ser uma informação divulgada, né? Se o Inmetro está pedindo que tem um determinado valor, como é que a gente vai consultar se o fabricante não divulga esse valor, né?
Então, mas normalmente bons fabricantes deixam o TDAH já é um campo lá do datasheet, tá? Então, eu sinceramente não conheço nenhum que não mostre, tá? Mas pode acontecer, tá? Em que laboratório o Inmetro testa os inversores? O Inmetro ele não testa, tá? O Inmetro ele tem laboratórios acreditados que fazem esses testes. O que que acontece? Eu, eu resolvi viver a minha vida, né, ganhar a minha vida fazendo teste em equipamento fotovoltaico. Eu vou lá e crio um laboratório, monto e ofereço esses serviços para a sociedade, inclusive também para o Inmetro. Na maioria dos casos, esses laboratórios estão dentro de faculdades, tá? Aí, mas nada impede que seja um laboratório privado. Então, eu posso pegar e montar um laboratório. Olha, eu tenho os equipamentos e tal, eu consigo fazer esse teste. Aí eu quero me acreditar no Inmetro. Aí eu faço o processo de acreditação. O Inmetro ele só vai verificar se eu realmente tenho a capacidade de fazer o teste que eu digo, que eu disse que eu tenho capacidade, tá? E de acordo com a metodologia que tem que ser feita. Porque, por exemplo, medir tensão. Pô, medir tensão, qualquer pessoa mede com um multímetro, pode medir multímetro analógico, multímetro digital, com qual precisão, fundo de escala. Então tem que estabelecer uma metodologia, não é de qualquer jeito. A gente pode medir tensão de vários jeitos, mas o Inmetro ele não admite qualquer jeito para medir uma tensão, né? Então você provou que você consegue atender os requisitos, tem todo aquele precisão, tudo exigido, aí você pode ser acreditado, né, um laboratório acreditado. E aí você disponibiliza teu serviço para a sociedade. Aí, de repente, um fabricante resolve, vou mandar lá para o laboratório do João, porque ele é acreditado no Inmetro. Então, quando o laboratório do João emitir um relatório de teste, eu vou pegar o relatório de teste do laboratório do João, coloco lá no sisteminha lá do Inmetro e eles vão aceitar. Então, seria isso, tá? A parte, então, de testes, ela é terceirizada. Para qualquer um? Não, para laboratórios que estão acreditados no Inmetro para fazer esses testes, tá? Então, por exemplo, tem laboratório que só consegue fazer testes em módulos, tem laboratório que só consegue fazer testes em inversores, tem laboratório que consegue fazer nos dois, tem laboratório que só faz testes em bateria, e por aí vai, tá? Os fabricantes, eles têm essas listas desses laboratórios acreditados, tá? E não necessariamente laboratório no Brasil. Pode ser um laboratório no exterior, que aí participa daquela. Existe uma rede, tá? É porque tem um termo correto. O Inmetro, ele participa lá, acho que é ILAC, ILAC, alguma coisa assim, e outros, tá? Que eu posso ter um laboratório na Alemanha que faz um teste de acordo com uma norma brasileira. Mas está seguindo a norma? Então eles trocam informações, opa, está acreditado no ILAC, o Inmetro também, então beleza. Eu posso ter um equipamento fabricado na Alemanha que é mandado para o Brasil seguindo as normativas, a regulação brasileira. Da mesma forma, eu posso ter laboratório no Brasil que atende normas internacionais, um fabricante brasileiro ensaia esse equipamento aqui e vende lá fora, de acordo com os padrões dos países que ele está vendendo. Então, nada impede que seja feito num laboratório lá fora, tá? Vamos lá. João, com relação ao dispositivo de desligamento rápido, em nenhum momento vi a palavra automático ou similar. Não. Acho que tem aqui automático, mas não em relação a dispositivo de desligamento rápido. Espera aí, deixa eu colocar aqui, vou pesquisar automático. Eu sei que tem um automático falando em algum lugar, mas é para outra coisa. Espera aí. Não, não tem automático, não. Eu falei automático em algum momento, eu acho, não me lembro, tá? Mas realmente não tem nada falando automático na portaria 515 não, tá? Mas eu também não me lembro se eu falei a palavra automático.
Mas então, continuando a dúvida do Lúcio, né, ele continuou falando aqui, portanto, os dispositivos manuais acessíveis como string box, entendi a pergunta. Portanto, dispositivos manuais acessíveis como string box, disjuntores e chaves seccionadores atendem perfeitamente, estou certo? Não. Vamos lá. Pergunta do Lúcio. Lúcio, uma string box é uma caixa. Uma caixa que tem o quê? Dispositivo de manobra e proteção. O dispositivo de desligamento rápido, aliás, eu vou começar falando pela função de desligamento rápido, tá? O que é uma função de desligamento rápido? É para resolver o seguinte problema. Eu tenho um inversor de string, por exemplo, que está lá 800 volts, 600 volts, funcionando, e essa tensão, os vários módulos ligados em série, essa tensão de 800, 1000 volts indo para dentro da minha casa. Se eu sei que enquanto o sol estiver brilhando, os módulos estão energizados, estão com essa tensão de 800, 1000 volts, como é que eu vou fazer uma manutenção no módulo? Eu vou lavar um módulo com 800, 1000 volts? Já teve gente que morreu por causa disso. Eu não vou. Então, para manutenção, para a própria instalação, para uma emergência no Corpo de Bombeiros, é fundamental que eu consiga baixar essa tensão. Eu não vou esperar ficar de noite e a tensão diminuir para eu apagar um incêndio, tá? Por exemplo. Então, eu tenho que ter um método para reduzir essa tensão. Essa redução da tensão, inclusive, ajuda a extinguir um arco elétrico, porque um arco elétrico eu dependo de uma tensão elevada e uma corrente elevada. Então, quando eu diminuo a tensão do arranjo, isso é uma questão de segurança. Numa string box, eu consigo fazer isso? As que eu conheço atualmente, não. Tá? Então, por exemplo, uma string box normalmente tem DPS, chave seccionadora, fusível, que mais? Normalmente é isso, tá? Ou disjuntor no lugar da chave seccionadora, mas vamos lá. Se eu abro a chave, ou desligo o disjuntor, ou queimo o fusível, ou o DPS atua, a tensão que estava 800 volts lá em cima do telhado vai diminuir? Não vai continuar tendo 800, 1000 volts lá em cima do telhado. Então, o que a gente conhece hoje como string box não executa essa função, tá? Função de desligamento rápido, uma string box, ela não tem essa função e ela não consegue executar essa função. Você pode, por exemplo, colocar uma FCI numa instalação já antiga que não tem o FCI, você pode comprar um FCI no Mercado Livre, parece um disjuntor, e colocar na tua string box, e você tem uma string box agora que é um sistema que te oferece uma proteção contra arco elétrico. Você pode fazer isso. Inclusive, é o que o Corpo de Bombeiros ele vai exigir lá em Goiás daqui a um ano, né? Porque ele deu um ano para o pessoal se adequar. Tem FCI? Não tem. Se não tiver no inversor, aí a pessoa vai ter que colocar numa string box, numa caixa separada, tá? Mas isso é para arco. Rapid Shutdown tem que atuar lá no módulo. E aí, quem atua a nível de módulo? Microinversor atua no nível de módulo. Então, qual é a tensão máxima que eu vou ter em corrente contínua lá em cima do telhado com o microinversor? Hoje a gente tem o quê? 40, 45 volts, 46 com um módulo. Se for dois módulos, eu vou ter 90, 92 volts. Está tudo extra baixa tensão, abaixo de 120 volts. Então, ele naturalmente já trabalha com tensão de segurança. Otimizadores, a mesma coisa. Ligo um ou dois módulos, só que em operação, esses otimizadores em série vão entregar para o inversor 400, 750 volts. Onde é que eu atuo? Na chave de desligamento rápido, que vai ser o meu disjuntor do inversor, o disjuntor do padrão de entrada, né? Se eu tirar o CA, a tensão do arranjo vai cair. Para que valor? 1 volt na saída de cada otimizador, ou 0 volt, dependendo da tecnologia do otimizador, né? E nos módulos é a tensão do módulo, 45 volts.
ou se for 2 módulos em série, que é o máximo que você tem nos otimizadores da SolarEdge, você vai ter 90, 92 volts. De novo, extra baixa tensão, tá? Então, ele faz essa função de desligamento rápido. No inversor de string, como é que eu faço? Eu coloco um otimizador, eu coloco um rapid shutdown, tem vários aí no mercado, tá? Então, o fato é, você vai ter que colocar alguma coisa lá nos módulos. Porque o problema é, quando eu tenho vários módulos em série, que eu vou ter aquela tensão de 800 mil volts. Como é que eu faço para tirar os módulos, para eles não ficarem mais em série? Eu tenho que ter dispositivos lá nos módulos. Então, na string box não fica, eu não tenho uma string box em cada módulo, né? Então, eu vou ter que ter um dispositivo, uma função que vai atuar a nível de módulo, certo? E aí não pode ser qualquer marca, como foi falado, né? Tem que ser compatível e tal, certo? A gente pode continuar tirando essas dúvidas aqui, outras lives, tá? Mas é isso. Disjuntor, chave seccionadora, eles não fazem redução da tensão do arranjo, tá? Qual o endereço para baixar a portaria? Pessoal, no link, na descrição do vídeo, a gente vai colocar o link para vocês baixarem a portaria, tá? Podem ficar tranquilos. Tanto a 515 quanto a 140. Creio que o colega se refere ao quê? A portaria 140 vem regulamentar e não quem responsável pela. Pergunta do Luiz Antônio. Eu acho que foi em relação àquela questão da quem regulamenta a portaria 140, né? É o Inmetro, né? A resposta é quem regulamenta, quem fiscaliza, quem aplica, quem escreve é o Inmetro, tá? Ah, tá. Ali o Demetrio falou, digo, portaria, naquela questão da resolução, né? Deixa eu voltar lá aqui, posta uma cópia dessa resolução e pronto. A portaria, de novo, a gente vai deixar o link, tá? O link da portaria 140 e o link da portaria 515 vai ficar na descrição do vídeo quando a gente subir, o vídeo no YouTube. Certinho, vamos lá, continuando. Todas essas informações são de alta importância, porém, são ações que devem ser prioritariamente cumpridas pelos importadores. Isto nos alerta para de quem devemos comprar. Por exemplo, a FCI já vem há muito tempo. Deixa eu baixar aqui para olhar. Por exemplo, a FCI já vem há muito tempo como opcional e a maioria dos importadores não ofertava essa função justamente por motivos financeiros e concorrência. Isso aí. Mas vamos lá. Primeiro eu preciso explicar a questão do FCI, porque o que acontece? A gente fala do FCI aqui e de repente todo mundo está cobrando que tem FCI, né? Inclusive do microinversor. João, o microinversor da AP Systems tem FCI? Lembra que o FCI pode ter equipamento que precisa e não precisa. A portaria do Inmetro, ela deixou isso bem clara, né? Até 120 volts de tensão de entrada e até 20 amperes de corrente de curto-circuito, então eu tenho que testar. Se sustentar um arco, eu preciso colocar o FCI no equipamento. Se não sustentar, eu não preciso ter a FCI. Lembra que o FCI eu tenho que ter uma tensão elevada, uma corrente elevada para ele existir. Senão eu ia ter que pedir a FCI em tudo quanto é coisa, em carro, em carro que eu digo, lembra da bateria lá de 24 volts, bateria de 12 volts, bateria de caminhão 48, né? Senão ia ter que ter FCI em tudo e qualquer coisa. Não, não é em tudo e qualquer coisa, tá? A própria NR10 está lá, ó, NR10 fala de serviços com eletricidade, tal, segurança. A NR10 só trabalha com tensões acima de 120. Abaixo de 120 ela nem está no escopo da NR10, tá? Então tem equipamento que vai precisar do FCI, tem equipamento que não vai precisar. Aí você vai ter que cobrar. Opa, os que precisam de FCI tem, tá? Então vai chegar, já teve vários momentos e vai chegar novos momentos que eu vou ter que dizer para a pessoa, calma, pessoal, esse equipamento ele não precisa de FCI. Esse equipamento precisa de FCI, tá? Então,
Não vão sair colocando a FCI em toda e qualquer situação, tá? E sair comprando a FCI sem necessidade, tá? É, Aí, continuando na dúvida, né, não foi bem uma dúvida, foi uma explanação, né, em relação a ter ou não ter FCI, né, do Lúcio. Aí, por exemplo, a Ecore começou vendendo lá os microinvestores da Persistence. Até o momento a gente entende que não tem a necessidade, e aí agora, com a publicação da portaria, provavelmente a Persistence vai ver, eu vou submeter o equipamento ao teste, pode ser que ela simplesmente escolha, não, já vou mandar então com FCI, tá? Pode sair mais barato. Então, vai ser uma questão da própria Persistence escolher se ele vai mandar sem, se não precisar, ou mesmo se não precisar, se vai mandar com a FCI, tá? Mas, por exemplo, depois a gente colocou no portfólio os investidores da SolarEdge. Os investidores da SolarEdge sempre vieram com a FCI, tá? Então, quem comprou a Persistence SolarEdge vai ficar tranquilo. Depois, Goodwill, Huawei, tá? Eu lembro que na escolha lá dos equipamentos da Huawei, a gente fez questão de escolher só aqueles que tinham FCI, né, para aquelas potências onde a gente entende que seriam edificações, né? Tinha inversor de 200 e poucos quilowatts que vai ser instalado uma usina de solo, e aí não tinha um FCI, né? Mas, como era para usina de solo, beleza. Mas vamos imaginar um inversor de 40K. Eu não vou comprar inversor de 40K que não tem um FCI, tá? Então, para quem compra da Ecore, fica tranquilo que praticamente vai ser caso muito raro, tá? A não ser que você queira fazer um retrofit numa usina de solo, mas eu desconheço alguma situação que você vai ter que pensar em retrofit, tá? Mas a gente está à disposição para ajudar. E é isso mesmo que você falou, viu, Lúcio? Equipamentos, tem fabricante que deixa como opcional, com ou sem a FCI. O que a Ecore comprou, que era opcional, ela exerceu a opção de vem com FCI, tá? Eu não quero sem. E no caso da SolarEdge, por exemplo, nem existe essa opção. Vem com FCI ou vem com FCI, tá? Então, fica bem tranquilo em relação a isso. Eu sei que não é uma prática padrão do mercado, né? Isso é uma opção da Ecore, que segurança está no nosso DNA, né? Então, isso foi uma prática da Ecore desde sempre. Maurício Ritter, ó, o Maurício da SolarEdge está acompanhando a gente aqui. Os otimizadores da série S da SolarEdge, por exemplo, o S1200, além de atender as características de segurança de redução da tensão e FCI, ainda possuem uma camada adicional de segurança, que é a detecção anormal de temperatura anormal nos conectores, Sense Connect. Isso é espetacular. É, Você tem um aquecimento no MC4, o próprio otimizador ele já detecta, né? Então já é até uma prevenção contra arco, né? Não é nem uma atuação depois que o arco aconteceu, detectou e interrompeu, não, já existe até a questão da prevenção, tá? Então, assim, tem fabricantes que já começam com os requisitos de segurança, já entendem que, ó, isso aqui não dá para ser opcional. E ainda, além de não tratar coisas que não deveriam ser opcionais como opcionais, já estão pensando mais à frente, né? Em vez de corrigir, até previne, tá? Isso é muito interessante, muito bom, né? Por parte da SolarEdge. E obrigado por me lembrar isso daí, viu, Maurício? Lucas Souza. O atendimento das portarias nos produtos fotovoltaicos são obrigatórios de constarem nos datasheets? Tem, tem coisa que tem que estar no manual, né? Ele não entra, a portaria do Inmetro, ela não entra na questão de folha de dados técnicos, né? O famoso datasheet. Tem que estar no manual. E aí a gente, como profissional, engenheiro, a gente tem que ler não somente o datasheet, mas também o manual, né? Então, a portaria, tudo que ela falou aqui, ela fala manual, ela fala também da plaquinha que fica afixada no inversor, tá? A etiqueta que fica afixada no inversor,
mas na folha de dados ela não entrou nesse detalhe, tá? Estas regulações restringem o mercado de opções de produtos fotovoltaicos? Existem muitos produtos que não atendem às regulações? A regulação ela vai dar requisitos de segurança e qualidade para produtos que existem no mercado. Então, respondendo, vai restringir? Vai, mas é uma restrição de produtos ruins ou produtos inseguros, tá? A ideia da regulação, que é o que uma norma técnica não faz, é garantir requisitos mínimos de segurança e requisitos mínimos de qualidade para os produtos que são ofertados no mercado para os nossos consumidores. Então, o Inmetro ele pensa assim, ó, o que é que não é admissível colocar no mercado? Porque se eu deixo, não, inversor fotovoltaico pode vender. Aí daqui a pouco tem gente vendendo inversor fotovoltaico que é 2.000 watts, mas que na verdade ele entrega 500, ele entrega 1.000. Isso é um produto ruim. E aí o Inmetro ele regula, não, peraí, não é assim, né? Não entra qualquer um. Tem que ter os requisitos mínimos de segurança e os requisitos mínimos de qualidade. Então, ele acaba forçando a saída do mercado dos produtos de péssima qualidade e dos produtos inseguros. Essa é a função do Inmetro, tá lá na página do Inmetro, tá? Então, vai tirar muita coisa ruim, tá? O exemplo, um motor, um inversor que tem que dar uma partida no motor, né? Um inversor off-grid que tem que dar uma partida no motor. O cara leigo vai comprar um inversor de 2.000 watts para tocar um motor de 2.000 watts. É só isso que ele queria. Mas ele não consegue. Isso confunde o consumidor, ele se sente enganado. Não, então peraí, pessoal. Vamos, o requisito mínimo de qualidade. Ó, ele tem que dar conta de uma partida de um motor de 2.000 watts, tá? Então, e- tanto na partida quanto na operação contínua, né? Então ele estabelece esses requisitos, senão o mercado vai se sentir enganado, né? Existem muitos produtos que não atendem às regulações. Assim, essa regulação, ela tá num prazo de adequação, tá? Hoje tem muito sim que não está atendendo, assim como tem produtos que já estão atendendo e sempre atenderam, tá? A questão é, depois que for obrigatório todos esses requisitos e os prazos estiverem esgotados, vai existir ainda? Se existir, aí tem que ser denunciado, tá? Então, mas tudo que a gente está falando aqui de portaria 140 e a 515, que atualizou a 140, tudo que está falado aqui, ela realmente vai entrar. A primeira coisa que vai efetivamente entrar em vigor são coisas lá em março de 2024, tá? Isso na questão de obrigatoriedade, mas você já tem disponível no mercado equipamentos que já atendem, tá? E sempre atenderam a portaria, tá? A Ecore, por exemplo, está totalmente despreocupada em relação a isso, porque todos esses requisitos já estão sendo atendidos. Vamos continuando aqui. Estatais podem oferecer os serviços de teste cobrando pelo serviço? Acho que você deve estar falando, Giuseppe, eu acho que você deve estar falando em relação aos laboratórios, né? Instituição de ensino, faculdade, até Centro Federal, eles podem oferecer serviços, tá? Mas tem uma forma correta para fazer isso, tá? E aí o dinheiro arrecadado com esse tipo de atividade, ele tem que ir para um caixa separado, tá? Eu lembro disso na minha época de Cefete Maranhão, tá? O Cefete Maranhão tinha lá um caixa só para esse tipo, para serviço. Faculdade também tem, tá? Então, não é exatamente uma estatal, né? Uma instituição de ensino, mas pode sim, tá? Por exemplo, o INPE, ele tem uns laboratórios de acústica, né? Vários laboratórios que eles oferecem para a indústria. Por exemplo, tem um laboratório de acústica lá no INPE que o pessoal do setor automotivo vai fazer o teste de acústica dos carros lá, né? Então, nada impede.
tá? Mesma coisa no Instituto de Aeronáutica e Espaço. Tem laboratórios de vibração, ciclagem térmica, aceleração angular. Se quiser fazer um testes lá, é só entrar em contato com as instituições e fazer acho que tem um termo de cooperação, alguma coisa assim, tá? Então, não é proibido, tá? Seria interessante que o RSD viesse acoplado ao módulo. É, com certeza tem esse produto no mercado, tá, Francisco? Assim como tem módulo que vem com otimizador integrado, tem módulo que vem com microinversor integrado, tá? Só não precisa ser um padrão, porque senão já pensou, eu tenho no mercado só pode vir módulo com otimizador integrado. Aí eu vou querer colocar isso num microinversor, não vai ter compatibilidade, né? Mas esse tipo de produto já existe por aí, tá? E, pessoal, acho que é isso. Acabou as perguntas, tá? E a gente também já chegou em 1h20 de live, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê novamente em uma outra oportunidade. Obrigadão. Tchau, tchau.